Alô, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia, que hoje está tratando de um assunto interessante, que é a questão da física clássica e da física moderna. O que seria isso? Bem, física clássica, a maioria das pessoas sabe o que é, pois já teve a oportunidade de estudá-la, no tempo da escola, no ensino médio e até mesmo no ensino superior. Mas a física moderna, nem todas as pessoas estudaram. A física moderna é a física que se desenvolveu no século XX e a física clássica é a física que se desenvolveu no período da Idade Moderna e também do século XIX, que, em se tratando de história da ciência, também é considerada Idade Moderna. Por quê? Porque a Idade Moderna, quando fala de desenvolvimento científico, é o período que se rege pelas relações de causa e efeito, o período do determinismo. E isso engloba também o século XIX. No século XIX, a ciência andava através das reações de causa e efeito. Ela era determinista. O que significa isso? Significa que a ciência sempre dizia que eventos presentes determinavam eventos futuros. E ela tinha a sua base no cálculo matemático para defender esta posição. A física da Idade Moderna sempre agiu assim. A física newtoniana é uma física altamente determinista. Os princípios de Newton é uma sistematização bem avançada de toda a cinemática de Galileu e da astronomia de Kepler. A física clássica, ela não é somente a física de Isaac Newton, que envolve a mecânica, mas também é a formulação lá da termodinâmica, do eletromagnetismo, que compreende a ótica e o magnetismo juntamente com a eletricidade. Bem, ao final da Idade Moderna, do século XIX, em se tratando de desenvolvimento da ciência, os físicos pensavam que já tinham desenvolvido toda a teoria da natureza, já tinham descoberto e estudado todos os fenômenos físicos, explicado tudo. Não havia mais nada para ser estudado. Já tinham compreendido os fenômenos mecânicos, os fenômenos termodinâmicos, os fenômenos eletromagnéticos, envolvendo aí a luz, a eletricidade, o magnetismo. Já tinham compreendido que a luz era uma onda eletromagnética que se diferia das ondas mecânicas. É uma grande compreensão, por sinal. Só que o século XX entrou com novidades, e transformou o mundo, o pensamento, a visão de mundo. O século XX não foi mais modernidade, o século XX foi pós-modernidade. Bem, a física da Idade Moderna, ela postulou grandezas, pelas quais ela erigia o seu pensamento. Eram as grandezas de velocidade, posição, momento angular, momento linear, distância, tempo. São grandezas que nós utilizamos na física clássica. Mas quando surge a pós-modernidade, o que acontece? Fenômenos vão ser descobertos, vão ser reinterpretados. Os fenômenos descobertos no século XX não foram interpretados pelas leis de Newton, com correção.
as leis de Newton foram insuficientes, foram incompetentes para a interpretação dos fenômenos descobertos no século XX, fenômenos que envolviam partículas subatômicas, fenômenos também do mundo mega gigante, o mundo das galáxias. Bem, as leis de Newton não conseguiram descrever isso, mas será porque estaríamos diante de um absurdo? Estaríamos diante de algo incompreensível? Ou as leis que descobrimos até hoje eram leis totalmente erradas, leis que não serviam para nada? Estaríamos, então, fazendo um trabalho que não valeu de nada? Teríamos feito um trabalho que agora está totalmente perdido? O que significa isso? Bem, as leis de Newton continuavam valendo para o domínio que elas descreviam. O domínio, digamos, meso, de grandes massas e pequenas velocidades, o domínio que nós captamos com os nossos sentidos, para melhor dizer, os sentidos da visão, do tato, do olfato, do paladar, da audição. As leis de Newton descreviam bem esses fenômenos, mas estávamos agora diante de um mundo que não era descrito, percebido pelos sentidos. Estávamos agora diante de um mundo que parecia muito misterioso, um mundo subatômico, um mundo que dizia o seguinte, que a luz não era somente onda, mas era também partículas, era pacotes de energia que foram denominados de quantas, os quantas de energia. Daí então surgiu a física quântica, a mecânica quântica. O fator descritor dessa nova física não era mais tempo, velocidade, distância, momento linear ou angular. O fator descritor foi uma grandeza matemática muito mais completa, muito mais poderosa e muito mais avançada do que os fatores clássicos. Era uma grandeza chamada função de onda. A função de onda dizia que todo o universo, o microcosmos e o mega, o macro, era descrito por questões de probabilidades. A matéria se comporta de forma probabilística e exatamente por isso nós podemos falar de incertezas, de indeterminismo. Então a nova física falava de questões indeterministas e o princípio de causalidade estava jogado por terra. Bem, o que nós temos aqui então? Temos uma nova física que fala de um mundo muito mais misterioso e muito mais profundo. E uma física que pesquisou rigorosamente este mundo através de uma função matemática muito poderosa, a função de onda, muito mais completa do que as grandezas matemáticas da física da Idade Moderna, a física determinista, a física clássica. Sendo assim, a física da pós-modernidade, conhecida como física moderna, é uma física bem mais avançada e ela de fato é a física. E a física clássica, então, desenvolvida lá nos anos da Idade Moderna, o que nós podemos dizer dela? Que ela é falsa? Não, não vamos dizer isso. Nós vamos dizer que ela é uma aproximação da física. Ela foi um trabalho que antecipou a física moderna e se tornou um caso particular da física moderna. Mas a física mesmo, a física em si, totalmente completa, profunda, e descritora da natureza, é a física moderna. Mesmo assim, a física moderna ainda vai descobrindo novos fenômenos e vai aprofundando a natureza. Não existe um discurso absoluto, completo e acabado sobre a natureza, porque a natureza é muito mais do que podemos falar sobre ela.
mas a física moderna se aproxima muito mais da realidade do que a física clássica aproximou. Se você gostou da nossa explicação, dê um like aí pra gente e faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.